Olá, espero que todos estejam bem, se cuidando. Essa é mais uma atividade promovida pelo Grupo Socorrista Francisco de Assis, que fica na Diogo de Quadros 383. Então, a intenção é promover essas palestras para que as pessoas continuem se instruindo e tendo incentivos para a prática espírita durante nosso isolamento, né? Lembrando sempre que um espírita ele precisa sempre estar preparado para as oportunidades de ajudar as outras pessoas que surgem. Então, cuidar da saúde é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, né? A gente não pode descuidar da nossa saúde, nós temos que estar em condições de ajudar o próximo quando a oportunidade aparece, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que todo esse problema que está sendo criado é um problema que existe do lado material, mas o lado espiritual continua existindo. Então, a nossa evolução continua aqui para ser realizada, os nossos esforços devem continuar, o estudo deve continuar. A gente não pode pensar que porque estamos em pandemia, a gente não tem que se preparar e se cuidar e fazer continuar a vida. O nosso lado espiritual está cada vez mais importante. Por exemplo, fazer o evangelho no lar. Quem não faz, perceba que grande oportunidade a gente tem de começar a fazer, né? As pessoas estão em casa discutindo assuntos, então por que não colocar na mesa o Evangelho, o Livro dos Espíritos, alguma literatura destas, espíritas, fazer uma leitura e comentar com as pessoas. Alguém que esteja na mesa faz um comentário e troca-se ideias, fazendo com que as pessoas entendam o conteúdo que foi lido. Para quem já faz, por que não fazer mais vezes, né? A gente está em casa todo dia, todos os dias em casa o tempo todo. Então, por que não fazer toda noite, determinado horário, uma sessão do Evangelho no lar, né? Algo simples, não precisa ser complicado, não precisa ser sofisticado. Mas então, essas são atividades que a gente pode e está na nossa mão para fazer. Então, sugiro que a gente não descuide desse lado espiritual. A gente está aqui reunido hoje para falar, vai ter que envolver o tema sempre, mas o título da nossa palestra hoje vai ser Qual a sua missão? Qual a sua missão aqui na Terra? O que você veio fazer aqui? Qual o seu objetivo? O que você tem que buscar aqui nessa encarnação? Para chegar nesse ponto, eu queria discutir alguns assuntos antes, né? Existem duas maneiras de encarar. Eu vou simplificar bastante, vou dizer que são duas, existem centenas, mas existem, nessa minha apresentação, eu vou falar em duas. Existe o materialismo, né? A pessoa pode ser materialista. Então, numa visão materialista, o que é o básico? A pessoa não tem uma alma, né? Ela é só matéria, ela é só esse corpo aqui, e não se acredita num Deus, não se acredita numa entidade criadora de todas as coisas, né? Porque o único conceito é da evolução, que os mundos foram evoluindo, as coincidências foram acontecendo em milhões, bilhões de anos. Numa das coincidências foi chegando e estamos aqui hoje, fluxo dessa evolução com essas coincidências acontecendo, né? Claro que essas coincidências acontecem, mas milhões de outras dão errado, então no final tem-se a evolução. É uma teoria, né? Dá para viver assim, né? Um materialista vive bem, dá para ser um bom materialista, né? Porque a pessoa pode ser má ou ruim sendo materialista. Então, existem os materialistas bons e materialistas ruins, como em todos os lugares. Dá para ser uma pessoa boa sendo materialista? Sim, claro que dá, né? Um materialista pode cuidar da saúde, né? Um materialista pode meditar em busca de tranquilidade mental, paz
paz de pensamento, aquietar o pensamento. Uma pessoa materialista pode focar o pensamento agora. Então, assim, as coisas que a gente errou no passado servem como lição, como aprendizado, para a gente fazer melhor no futuro. O materialista pode arrumar suas emoções, visando alguma coisa. Ele pode não fumar, pode não comer carne, pode fazer todas as coisas, né? Uma coisa importante que o materialista tem que ter, ele tem que definir um propósito para a sua vida, né? Então, o propósito na vida é uma coisa super importante. Se a pessoa é materialista, não acredita em Deus, não acredita em outras energias e não tem um propósito da vida, então o risco é muito grande da pessoa cair em depressão, porque as coisas em determinado momento da vida podem começar a não fazer muito sentido, podem ficar difíceis, né, de se explicar, de justificar. Ele pode cair para o uso de drogas, né? Isso não é exclusividade do materialista, mas imagine se você não tem um propósito para a vida, você não acredita em Deus, você não acredita em nada, então é uma situação complicada. Então, assim, mesmo um materialista pode ter um propósito para a sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Eu posso querer ficar rico, né? Pode ser um motivo da minha vida. Eu posso querer comprar um carro, né? A pessoa define seus propósitos. Então, assim, mesmo sendo materialista, a pessoa pode ser boa ou má e pode evoluir à vontade. Sendo materialista, essa pessoa vai evoluir? Claro que vai, né? É uma pessoa que pode se tornar melhor, ela pode melhorar, ela pode não fazer mal para os outros. Então, assim, mesmo sem acreditar nas coisas, essa pessoa pode melhorar. Então, é o que a gente sempre fala, né? O fato de ser espírita me faz uma pessoa melhor? Não. O fato de ser espírita não torna ninguém melhor, né? O que torna uma pessoa melhor são seus atos, seus estudos, seu aprendizado e o esforço que a gente faz para melhorar, né? Então, mesmo sendo materialista ou qualquer outra religião, a pessoa vai evoluir e pode evoluir. O que a gente acredita é que a falta dessas coisas que desses conceitos que a gente acredita, Deus, Espírito, essas coisas, torna uma coisa um pouco mais difícil de explicar, mas perfeitamente possível. Do segundo lado, existe os espiritualistas, né? Então, o materialista, em determinado momento da vida, pode chegar a se questionar. Da onde eu surgi, né? Será que eu sou mesmo só matéria, né? Uma árvore, uma pedra, eles são matérias. Então, assim, será que eu, na minha situação atual, sou equivalente, a matéria é a mesma, e por algumas coisas, coincidências, eu nasci uma pessoa? Então você começa a questionar mais coisas ainda. Como é que eu tenho saúde perfeita e meu irmão nasceu com síndrome de Down, né? Então, como é que você justifica isso? É simples acaso? Foi uma sorte? Eu tive sorte, ele teve azar? E se eu tivesse azar, eu estava ali, né? Então, percebe que eu começo a ter dificuldade de ter motivos de fazer as coisas boas, né? Então, se tudo é sorte, por que eu vou ser uma pessoa boa? Se tudo depende da sorte, né? Então, do lado espiritualista, a gente acredita que existem outras forças além da matéria, né? Existem outras energias que influenciam, né? Acredita-se que existe uma inteligência superior organizando todo esse movimento do universo, né? A coisa não é simplesmente evolução e coincidência. A gente acredita que existe uma inteligência por trás que orienta, organiza e conduz a coisa. Claro que existe a evolução, né? Mas por trás existe uma energia que faz isso tudo funcionar, né? Imagine os átomos, partículas, agora imagine o universo, galáxias, bilhões de galáxias, imagine, a coisa é muito complexa. Então,
O nosso conceito é que existe uma inteligência por trás disso tudo que organizou esse universo. Então, o conceito espiritualista acredita-se num Deus, nessa força superior, né? Agora, sim, existem vários conceitos para Deus, né? Acreditamos numa força superior, mas que Deus é esse que eu acredito, né? Para algumas religiões, não vamos chamar de religiões, mas para algumas correntes, né? O Deus é um Deus rigoroso, um Deus que pune, né? Então, eu vou ser conduzido muito pelo medo, assim, olha, a regra é muito rígida e ele pune. Imagine você numa situação assim, ó, você fez tudo certo a vida toda. Lá por algum motivo você cometeu uma falha. Você vai para o inferno para o resto da sua eternidade, né? E tem infernos muito ruins. Se você for na literatura, existem descrições do inferno que são terríveis. Então, imagina assim, olha, eu cometi um erro e meu destino é inferno, né? Isso vai gerar um medo impressionante e se eu já cometi um erro desse e meu destino é inferno, então por que eu vou ser bom o resto da minha vida, né? Então eu fico numa situação complicada. Existem deuses, existem definições de Deus que são, o Deus é vingativo, né? Então se você fez isso, você vai fazer tal coisa. Então, a gente não acredita nesse Deus vingativo. Isso é mais uma interpretação que os homens dão em algum momento, mas Deus não é vingativo, né? Para outras linhas ou religiões ou orientações, o Deus é um Deus bom quando ele ajuda a gente ser bem-sucedido materialmente. Então, Deus é bom quando eu consigo comprar um carro. Deus é bom quando eu tenho uma casa na praia. Então, o meu Deus, ele é bom porque ele me ajuda a evoluir materialmente, né? No Espiritismo, o Deus que nós acreditamos é um Deus bom, né? Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, pensa assim, né? Eu tenho 1000 perguntas para fazer. Por onde eu começo? A pergunta 1. Então, Allan Kardec escolheu a pergunta 1. A pergunta 1 é, o que é Deus? Né? É um conceito complicado, então a gente precisa esclarecer para começar. E no Livro dos Espíritos está descrito assim, Deus é a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Então, nós acreditamos, a gente que segue o Livro dos Espíritos tem todos os conceitos, o Evangelho tem todos os conceitos que a gente acredita, então o Deus que nós acreditamos é a inteligência suprema. E na pergunta 13, o Livro dos Espíritos vai além desse conceito. Pergunta 13 explica assim, características de Deus. Deus é imutável, né? Então o nosso Deus é imutável. Porque se ele mudar, ele não é Deus, né? Então se uma coisa é certa hoje, amanhã é errada e depois volta a ser certa, isso não tem justiça na coisa. Então Deus é justo, é imutável. Então as coisas certas são sempre certas, né? Então característica básica, imutável. Ele é imaterial, porque ele não está ligado à matéria. Se Deus fosse matéria, ele estaria sujeito às coisas da matéria, envelhecimento, morte e tudo mais. Então, Deus é imaterial. Por isso que aquela imagem que a gente tem de Deus, de um velho barbudo, é muito longe da realidade, né? É um conceito para você imaginar, mas não condiz, né? Terceiro conceito da pergunta 13 do Livro dos Espíritos. Deus é único, né? Porque se existisse mais de um Deus, ele não é a inteligência suprema da humanidade, né? Se existisse mais de um Deus, existiriam muitas inteligências supremas. Então, o conceito de inteligência única, suprema, não poderia ser. Então, Deus é único. Deus é todo-poderoso, né? É o quarto conceito. Sim, ele é todo poderoso, porque se existisse alguma coisa mais poderosa que Deus, ele não é Deus, né? Então, todo poderoso. Mas o conceito que é importante, que a gente segue, que é importante para o nosso conceito de hoje, é o quinto. O nosso Deus é soberanamente justo e bom. Então,
O nosso Deus é justo e bom. E como tem passagens que falam assim, não cai uma folha no universo sem o consentimento de Deus, sem o conhecimento, sem o consentimento até. Então, assim, imaginem agora na nossa pandemia. Vocês acham que essa coisa toda que aconteceu surgiu do nada? Não, isso já faz parte. Isso faz parte, estava previsto, planejado. Nada acontece sem o conhecimento dessa inteligência suprema que nós temos, né? Então, toda essa crise é mais uma prova, né? É mais uma prova de que nós temos que passar. Agora, do nosso ponto de vista, parece uma coisa super complicada, né? Difícil, não temos saída. Cada coisa que você vê, cada notícia que você vê, eu vou para esse lado, vou para o outro. Então, a gente não consegue enxergar uma saída. Mas é a nossa característica, o nosso grau de maturidade. Nós somos espíritos em provação, estamos num nível ainda que vive na Terra, que é um planeta de expiações e provas. Então, nós não temos toda essa visão. Para você enxergar mais ou menos isso, pensa assim, a gente é um espírito que está numa floresta, perdido, e temos que chegar num objetivo. Então a gente vai para esse lado, vai para esse, vai para o outro, vai para aquele, a gente vai aprendendo, acertando, errando, mas cada coisa meio errante, assim, numa direção. Aí aparece um obstáculo, assim, uma árvore caída. A gente imagina que aquilo é uma punição, olha, me tirou do rumo, sabe? É uma injustiça. Mas a gente não consegue enxergar que às vezes se a gente está indo por aquele caminho, lá na frente tem um crocodilo que vai nos comer, né? Então, às vezes os obstáculos surgem que a gente, da nossa visão aqui, pensa que aquilo é um obstáculo, que é uma punição. Talvez não seja uma punição, talvez aquilo seja o que vai te tirar do caminho errado e levar para um outro caminho, né? Então, assim são as dores e as doenças e as dores que a gente sente na Terra. Eu estou indo num caminho errado e aquilo vem para me fazer perceber que existe um caminho melhor, né? Se não eu percebo, ele me direciona num caminho melhor para que eu possa perceber que esse caminho é melhor, né? Agora sim, eu estou na floresta, procurando uma saída, vendo rio, pedra, tudo, e o que eu enxergo são árvores, e eu não consigo visualizar aquilo como uma coisa boa. Agora pensa um espírito superior, né? Como é que o espírito superior está vendo isso lá de cima, como se fosse de um helicóptero sobrevoando essa floresta, né? Então, ele está olhando lá para baixo e consegue ver a gente passando as necessidades, mas ele sabe, olha, o caminho certo é para aquele lado, o caminho certo é para lá. A gente tem essa intuição, ele nos dá essa intuição, olha, você está fazendo uma coisa errada. O problema é que nós temos o nosso livre-arbítrio, que não é o problema, que é uma grande coisa, mas às vezes a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, né? Em vez de seguir por um caminho, a gente decide seguir por outro, apesar daquela vozinha na nossa consciência tá dizendo, olha, o certo é esse aqui, vá por ali. Mas a gente insiste em errar e segue o caminho errado. Esse espírito superior, então, está lá no helicóptero vendo tudo e ele consegue visualizar que aquele tronco de árvore caído não é uma coisa, não é uma punição para você, é aquilo que vai evitar que você sofra mais, né? Então vai te direcionar para outro caminho. Então, imagine esse espírito superior tendo essa visão e visualizando as coisas que nós estamos passando. Agora imagine que a evolução é infinita. Então, esse espírito superior tem superior, lá para cima. Lá no final da escala da evolução, Jesus e Deus e as coisas que a gente não consegue nem compreender hoje com a nossa visão, do nosso nível espiritual que nós estamos, não consegue passar desse conceito. O conceito de Deus é um conceito difícil para a gente entender ainda assim, né? Como é que a gente vai entender uma coisa que é eterna, que sempre existiu? Se Deus tivesse tido um começo, ele não é Deus, ele foi criado. Se ele foi criado, ele não é o criador de todas as coisas, entende? Mas assim, a gente tem uma visão muito limitada e a gente está vendo essa situação da pandemia
como se fosse uma prova super dura, muito cruel, muito, né? Mas se coloque assim, pense assim, você, um espírito superior vendo isso, é mais uma prova. É uma prova difícil que nós não estamos acostumados? Sim, é uma prova difícil que a gente não está acostumado. Mas é uma prova, e agora que nós temos que mostrar nossa capacidade de agir, nossa capacidade de evoluir e nossa capacidade de aprender, né? Então, vejam como quando a gente vai evoluindo, a gente olha, é como se fosse um filho nosso. Às vezes você vê seu filho fazendo uma coisa que você percebe, olha, se colocar o dedo aí vai dar choque, você avisa, mas ele põe ou não põe o dedo. Se a gente se distrai, ele vai lá e põe o dedo, né? Leva um choque. É assim que a gente evolui, né? Alguém avisa, mas a pessoa faz ou não faz, né? É uma opção que você tem de seguir ou não seguir aquele caminho, né? Então é assim que as coisas funcionam, né? E essa pandemia é uma forma a mais. Imagine assim, se você veio para a Terra com alguma missão de fazer as pazes com alguém, um espírito que há muitas encarnações você está em desavença, que você não se entende, então você veio para a Terra com a missão de acertar os ponteiros. Aonde esse outro espírito iria nascer? Se você nasce no Brasil e esse outro espírito nascer na Austrália, vai ser fácil de vocês fazerem as pazes? Não, vai ser uma coisa difícil. Vai ser um encontro complicado, muito difícil. Vocês estão em lados diferentes do mundo, né? Se você nasce aqui em São Paulo e esse espírito nasce no Ceará, por exemplo, vai ser fácil vocês fazerem as pazes? Não, vai ser um pouco difícil. Vai ter que ter algumas coisas acontecendo para vocês se encontrarem e aí gerar a situação de vocês fazerem as pazes. Possível? Possível, muito mais fácil que na Austrália, mas ainda assim tem algumas coisas. Então, se você fosse fazer as pazes com o espírito, isso fosse uma questão importante para você, olha, chegou um momento que vocês precisam fazer isso, senão vocês dois não conseguem evoluir mais. Então, aonde esse espírito nasceria para forçar essa situação? Seria muito fácil de ter essa situação se ele nascesse do seu lado, ou fosse seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, alguma coisa próxima. Então, não é raro que situações em que irmão com irmão, pai com filho, mãe com filha, sejam espíritos que vêm de outras encarnações com problema. Então, aquela união, aquela situação de estar próximo ali, ter a infância junto, justamente é uma situação que vai forçar a você a perceber que aquela pessoa não é tão ruim como você vê nas outras encarnações, que te fez tanto mal ou que você fez tanto mal para ele, né? Aquele espírito tem coisas boas, então são situações para aproximar e para você perceber e o outro perceber que esse outro espírito não é uma pessoa tão ruim, né? Então, e também acontece, então, de que vocês são tão em desavença que não se acertam e começam a dar briga e acontece o tempo todo. Então, veja essa situação por esse lado. Olha, vocês estão forçados a ficar em casa todo o tempo. Não sai nem para aula, não sai para o trabalho, não sai nada. Então, perceba que essa pode ser uma situação em que você está isolado, mas você pode usar para o seu bem. Você, com essa visão espírita, percebe que você tem que fazer as pazes com as pessoas. Se você tem alguma pessoa que você não gosta, que você não consegue perdoar, perdoe agora, faça as pazes agora. Não deixe para a próxima encarnação. Na próxima encarnação você não sabe se você vai estar em contato com essa pessoa de novo. Pode demorar 100, 200, 500, 1000 anos para surgir uma outra oportunidade de você se encontrar com esse espírito para poder fazer as pazes, né? Então, o momento de fazer as pazes é agora. Use a oportunidade desse isolamento, se for o caso, para fazer isso agora, né? Essa é uma oportunidade que pode ser usada. Então, vejam como a gente consegue, no nosso nível, a gente enxerga problemas. Do nível mais alto, espíritos superiores enxergam oportunidades, né? São oportunidades desses espíritos se acertarem,
né? A gente não consegue evoluir, a gente consegue evoluir até um pouco, né? Mas a nossa evolução não é uma corrida para ver quem chega primeiro naquele destino, né? Não ganha ponto quem chegar antes. A gente ganha mais pontos se todo mundo chegar junto, né? Então, você não pode evoluir. Você evolui até um pouco e você tem que voltar e acertar as suas diferenças aqui embaixo. Então, quanto antes fizer isso, é mais rápido para você evoluir e para chegar no seu destino, né? Então, aproveita as oportunidades, né? Voltando a falar em missão, né? A, a missão pode ser grandiosa, pode ser simples, mas assim, 99% das pessoas não têm missões grandiosas, né? Você não veio para a Terra com o objetivo de salvar a África da fome, né? A gente não veio para a Terra com o objetivo de reduzir toda a pobreza do Brasil, né? Claro que algumas pessoas têm essa missão, né? Então, quem tiver essa missão, vamos em frente, vá em frente, vá atrás disso, busque solução. Mas 99% das missões, da nossa missão, são coisas simples. Então, a nossa missão, muitas vezes, é para fazer as pazes com um amigo, fazer as pazes com o irmão, se tornar uma pessoa melhor, você sair da Terra melhor do que chegou, né? A definição do bom espírita não é uma pessoa que melhora, é uma pessoa que procura melhorar constantemente, né? Então, o esforço que eu faço para melhorar é isso que vai me fazer uma pessoa melhor. E é isso que é o espírita. O espírita não é garantia de entrada no céu. Ser espírita não garante céu. O que a doutrina nos ensina é que nós temos que buscar sermos pessoas melhores. Então, a busca por ser uma pessoa melhor é o que a doutrina ensina. E aí, a nossa máxima do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação, né? Como é que você vai fazer caridade para uma pessoa que você não gosta, que você não quer bem? Então, para você poder fazer caridade, você tem que querer o bem daquela pessoa. Então, a nossa máxima é faça caridade, né? Fora da caridade não há salvação, porque para você fazer caridade, você tem que querer o bem das pessoas. E é isso que vai fazer a gente melhorar, né? Você querer o bem de todos. Então, busque isso, né? Vá atrás disso e procure melhorar. Então, no que nós estamos falando, as missões, a missão de cada espírito, missão da alma, né? Porque na verdade nós não temos uma alma, nós somos a alma e nós usamos esse corpo durante essa encarnação. Na próxima encarnação a alma vai ser a mesma com outro corpo, né? Então a gente tem qual é a missão da alma, do espírito, né? É melhorar. Então procurar melhorar. E o que você vai melhorar, né? Você tem que melhorar nas coisas pequenas. Então onde você pode melhorar? Eu percebi que eu sou uma pessoa orgulhosa, né? Então, se eu percebi que é uma pessoa orgulhosa, e eu sei do meu estudo que orgulho é uma coisa ruim, porque o orgulho faz eu pensar que eu sou melhor que os outros, né? Então, se eu acho que eu sou melhor que o outro, a gente já não é igual, né? Então, eu mereço mais que o outro, meu salário tem que ser melhor, eu tenho que ter mais oportunidades melhores que você, eu tenho que ter uma vida melhor que você. Então, isso orgulho é uma das principais coisas que a gente tem que combater. E ele está presente na nossa vida o tempo todo. Então, a gente não pode se enganar com isso. Orgulho tem que ser combatido. Vaidade, todas essas coisas que nos fazem acreditar que nós somos melhores que o nosso próximo, precisam ser combatidas. Então a gente percebe em algum momento que assim, putz, eu fui uma pessoa orgulhosa. Então eu vou buscar não ser mais uma pessoa orgulhosa, né? Então eu tenho que fazer um esforço para entender essas coisas. E quando eu percebo por alguma situação que eu estou sendo orgulhoso, aquilo não é uma coisa ruim. Aquilo é uma coisa boa. A gente tem que agradecer quando percebe quando percebe um defeito na gente.
né? Então, sempre que a gente conseguir, então, usar esse tempo da pandemia para olhar para dentro e enxergar os nossos problemas, procurar analisar o nosso problema. Esse é uma lição que a gente pode seguir agora e que vai dar um grande salto na nossa evolução. Queria agradecer a presença de vocês. Na próxima palestra que a gente vai fazer, a gente vai focar um pouquinho em como eu faço para perceber onde melhorar, né? Como eu faço para perceber esses pequenos sinais, ou grandes, ou às vezes o sinal é gigantesco, que eu tenho que perceber para poder saber, agora aqui tem um problema que eu preciso agir. E esse momento de isolamento é o gatilho que a gente precisa para iniciar essa melhora, iniciar esse processo de autoconhecimento, reforma íntima e melhorar para a gente sair dessa encarnação muito melhor do que a gente entrou, né? Obrigado a todos e se cuidem e não esqueçam o lado espiritual e estudem. Muito obrigado e boa noite.